Aí aqui no capítulo 3 do Pequeno Príncipe tem esse desenho. E aí fala assim que ele, o piloto de avião que caiu no deserto do Saara, porque teve uma pane no motor, e encontrou um menino no deserto, lá no meio do deserto, com roupa de príncipe, pedindo para ele desenhar um carneiro. Fazia um monte de pergunta para ele, mas não ouvia as perguntas que o piloto fazia para ele, sabe? Era um menino diferente, assim, sabe? Ele sentia que era uma pessoa de outro mundo, parecia, assim, de outro planeta. É... Aí, ele perguntou sobre o avião, perguntou o que era aquilo e tudo mais. Porque, assim, ele fazia as perguntas pro piloto, o piloto respondia, e o piloto fazia a pergunta pro Pequeno Príncipe, Pequeno Príncipe não respondia a ele nada, tipo assim, meio que ignorava. Não ignorava por falta de educação, mas ignorava, assim, por ser muito avoado, sabe? Tipo, já jogava uma pergunta em cima da outra, e não dava tempo dele responder, sabe? Perguntar de outra coisa de volta, sabe? E ele queria muito saber, ele tinha muito interesse em saber de onde ele veio, sabe? Só que aí ele só foi sabendo e conseguindo entender alguma coisa conforme o Pequeno Príncipe ia jogando informações soltas durante as conversas, sabe? Durante o. Como que chama? Durante o monólogo. E aí ele perguntou assim: que coisa é aquela, o Pequeno Príncipe? Não é uma coisa, aquilo voa, é um avião, o meu avião. Eu estava orgulhoso de lhe dizer que eu voava. Então ele perguntou, meio assustado: Como? Tu caíste do céu? Acho legal isso. Tu caíste do céu? É... Porque a versão original é em francês, né? Em francês é completamente diferente. Ele poderia ter traduzido como: Você caiu do céu? Ou o Senhor caiu do céu, né? Sim, respondi humildemente. Ah, isso é engraçado. E o Pequeno Príncipe deu uma bela risada, que me irritou profundamente. Gosto que levem a sério as minhas desgraças. Em seguida acrescentou: Então tu também vens do céu? De que planeta tu és? Vislumbrei um clarão no mistério da sua origem e perguntei repentinamente: Tu vens então de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Balançava lentamente a cabeça, observando o meu avião. É verdade que nisto aí não podes ter vindo de muito longe. Não. É verdade que nisto aí não podes ter vindo de muito longe. Mergulhou então num pensamento que durou algum tempo. Depois, tirando do bolso o meu carneiro, ficou contemplando o seu tesouro. É engraçado, né? Agora, eu acabei de ler uma parte em que eu achei que terminava como uma pergunta. Intuí que fosse uma pergunta. E aí acabei lendo de novo como uma afirmação, porque era uma afirmação. Só que no espanhol é legal que tem isso, né? Tem o ponto de interrogação invertido no começo e o ponto de interrogação, como a gente conhece, no final. Isso é muito legal para isso, né, no espanhol. É um ponto a mais pro espanhol. Um ponto a mais. Como se tivesse uma competição de línguas, né? Mas é um ponto legal, assim, do espanhol. É... E essas partes, assim, que ele vai falando do Pequeno Príncipe, descrevendo o Pequeno Príncipe, ele meio que vai dando essa ideia de que uma criança doida, assim, não uma criança doida, uma criança, é verdade, ele não é um adulto, ele é uma criança. Só que é muito misterioso e muito interessante ao mesmo tempo, né? E aí, enfim. Aí aqui eu vou ler a conversa toda. É toda uma conversa agora.
Imaginem como eu ficara intrigado com aquela simples menção a outro planeta, a outros planetas. Porque o Pequeno Príncipe perguntou para ele: Tu vens então de outro planeta? De que planeta tu és? Ele perguntou antes. Aí ele ficou maravilhado. Como assim, outros planetas? Você joga na conversa outros planetas. Você, uma criança, no meio do deserto do Saara, com roupa de príncipe. Esforcei-me então para saber um pouco mais. De onde vens, meu caro? Onde é tua casa? Para onde queres levar meu carneiro? Já jogou ali também, né? Mesmo que ele achava que aquilo não fazia muito sentido, mas já jogou na imaginação, já jogou o jogo do Pequeno Príncipe. Ficou algum tempo em silêncio e depois respondeu: O bom é que a caixa que me deste poderá à noite servir de casa para ele. Você viu? Ele fez uma pergunta, o Pequeno Príncipe nem sequer se deu o trabalho de responder, continuou no pensamento dele, sabe? E tava tendo uma conversa interna ali forte, eu acho que ele tem o tempo todo. Uma criança com a mente muito ativa, eu acho. Aí ele respondeu: Sem dúvida, e se tu fores um bom menino, te darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca para prendê-lo. Eu tô me acostumando a ler em voz alta, porque geralmente eu só leio na minha mente. E quando você não tá preparado, você não tá, tipo assim, quando você não, sei lá, quando você não tem essa prática, parece que a boca, os músculos da boca, o seu aparelho fonético, ai, não tá preparado mesmo, assim, tipo, ele vai meio que gagueja, a dicção não sai legal, parece, você quer dar mais ênfase numa coisa, mas você, sabe, enfim, tem que chegar até o final da frase, da oração pra entender, e aí depois quando você já quer dar a entonação já foi. Mas eu acho que eu preciso ler mais em voz alta pra pegar isso. Aí ele falou assim depois. Ele falou assim que ia dar, né, uma corda pra amarrar e uma estaca pra prender o carneiro. E aí a proposta pareceu chocar o Pequeno Príncipe. Amarrar, que ideia estranha, ele falou. Mas se tu não amarrares, ele vai-se embora e se perde. E meu amigo deu uma nova risada. O Pequeno Príncipe riu de novo. Aí aqui tem uma ilustração do Pequeno Príncipe onde ele mora. No asteroide B612. O nome do asteroide onde ele mora. Ele não mora num outro planeta, ele mora num asteroide minúsculo. Mais tarde ele vai falar mais sobre isso. E aí ele perguntou assim, o Pequeno Príncipe perguntou pra ele: Você quer amarrar ele, mas por quê? Onde você pensa que ele vai? E o piloto respondeu: Não sei, por aí, né? Andando sempre em frente. Então o Pequeno Príncipe disse muito sério: Não faz mal, é tão pequeno onde eu moro. E depois, talvez com um pouco de tristeza, acrescentou ainda: Não, dei a entonação errada. E depois, talvez com um pouco de tristeza, acrescentou ainda: Quando a gente anda sempre em frente, não pode mesmo ir longe. Eu precisava cortar essa parte, essa última parte. É que assim, ó, essa última parte eu não soube interpretar direito. Eu espero conseguir editar esse vídeo e cortar essa parte, senão, infelizmente. Mas, assim, eu vou ler de novo essa última parte. Ele tava lá falando com o Pequeno Príncipe e num determinado momento,
o piloto disse que ia dar uma corda e uma estaca para amarrar e prender o carneiro que ele tinha acabado de dar, uma folha de papel, pro Pequeno Príncipe, dentro de uma caixa de papel, na verdade. De papel que ele desenhou. E o Pequeno Príncipe achou estranho a ideia de amarrar o animal. E isso já meio que já é uma. Ah, já faz você pensar, né? Tipo, não é verdade, né, gente? A ideia de amor que a gente tem, né? De pensar assim, que a gente tem que prender aquilo que a gente ama, né? Prender aquilo que a gente quer, assim, senão aquilo vai embora. E se aquilo que vai embora é porque não te ama de volta. Se não te ama de volta é porque não devia ficar ali, entendeu? Um apego, né, que a gente tem. Eu acho que é disso que meio que fala. Pelo menos é o que soa pra mim. E aí ele fala assim, que aí ele falou assim, né? Onde você pensa que o carneiro vai? Por que você quer prender ele? Ele falou, ele vai, pode caminhar por aí, sair por aí andando, ir embora, entendeu? Caminhando sempre em frente. Aí o príncipe falou assim, o pequeno príncipe, mas não tem problema se ele for caminhando sempre em frente, porque eu moro num asteroide, então se ele for caminhando sempre em frente, uma hora ele vai voltar pro lugar onde ele tava, entendeu? Muito pouco tempo, porque é muito pequeno, sabe? Não tem como, não teria como ele ir embora. E aí, é isso. Eu vou ler a parte 4 depois, no próximo vídeo.